Na Rede Internacional de Televisão. Estamos começando agora, no horário, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E o assunto hoje é Satanás, Lúcifer, o diabo, rabudo, chifrudo, fedido, e o canhoto, o cão. Olha, uma vez eu fiz uma pesquisa sobre os nomes atribuídos ao diabo. Misericórdia! São dezenas e dezenas, e um pior do que o outro. Por que será que o ser humano, ao longo do tempo, se dedicou a escolher e a cunhar nomes e apelidos para essa figura tão estranha? Estranha e misteriosa. Pouco se sabe a respeito dele, quase nada. Inclusive, os textos da Bíblia Sagrada, que, teoricamente, descrevem de onde ele veio, e por que ele se tornou, no que ele se tornou, são contestados por algumas pessoas. Não há um texto claro, explícito, dizendo Satanás era um anjo de luz que se transformou no diabo por causa disso. Há textos que, pela interpretação, parecem indicar, e eu creio que indicam, que ele foi criado como um anjo de luz, estava na presença de Deus com todas as criaturas celestes e se rebelou contra o Criador porque tornou-se extremamente vaidoso. Aliás, uma das coisas que os crentes fazem de forma muito equivocada é vigiar a vida sexual das pessoas como se todo mundo caísse nos pecados da carne. Satanás não caiu. O erro dele, segundo esses textos bíblicos, foi a vaidade, o orgulho, a arrogância, a prepotência, pecados que muitas vezes passam despercebido pela maioria dos cristãos. De toda forma, o que o Vejam Só quer discutir hoje é a origem do diabo. Há um texto lá em Ezequiel que diz que, se é que esse texto de fato se refere a Satanás, ele estava no Éden. Antes da queda dele, Lúcifer, da queda dele, Satanás. Antes de ele se transformar no inimigo de Deus, ele estava no Éden. Ora, se a Bíblia diz que o Éden foi criado para o homem, o que é que Lúcifer estava fazendo lá antes da queda? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só, produzido pela Rede Internacional de Televisão e que chega até o teu lar, onde quer que você more, tanto no Brasil quanto na América do Norte, Central, na América do Sul e na Europa, graças aos satélites que espalham o sinal da RIT. A todos os telespectadores, as nossas boas-vindas. Você pode e deve participar do programa de hoje com a sua opinião e você pode usar tanto o telefone quanto o nosso site. O tema é esse que está na tela, Se o Éden foi criado para o homem, por que Lúcifer lá esteve antes de sua queda? O texto bíblico em questão é de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Os dois teólogos de plantão, que eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, eu acho que você também. Então, junte-se a mim e nós vamos explorar os dois teólogos aqui, porque ambos têm muito a dizer e muito a dar. E vamos tentar elucidar essa questão. O primeiro deles é o reverendo Elias Robson de Paula, ministro da Igreja Metodista Wesleyana e professor no seminário Ceforte. Reverendo Elias, seja bem-vindo, paz e graça. Amém. Uma bênção estar aqui novamente com você e com nossos telespectadores, num tema tão polêmico e intrincado, Vamos juntos trabalhar, nessa noite. O que é o Ceforte? É o Centro de Formação Teológica da Igreja Metodista Wesleyana. A Igreja Metodista Wesleyana é de linha pentecostal? Isso, justamente. Somos pentecostais, avivados, Graças a Deus. Amém, tá bom. Muito obrigado. Amém. Então, do outro lado, tem um ministro tradicional, histórico, reverendo Fernando de Almeida, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem um MS aqui, você já é mestre? Sim. Mas é grau o quê? Não, é mestrado mestre só.
Não tem grau nenhum, não. Quase que nem 3 pontinhos. Quase que eu te pego, hein, reverendo? Quase que eu me entrego? Não, eu não ia entregar. Você terminou o mestrado agora, né? Terminei, faz alguns anos já, estou no doutorado. Já está fazendo doutorado? Que área você está fazendo? Área de interpretação de texto, de letras. Maravilha, muito bom. E o irmão trabalha na Universidade Mackenzie como capelão? Capelão e na chancelaria, como chefe de gabinete da chancelaria. Você tem 2 professores aqui que vão nos ajudar a decifrar aquilo que for possível decifrar, porque de fato é um assunto em que a Bíblia muito pouco fala. Se o Éden foi criado para o homem, por que Lúcifer lá esteve antes de sua queda? Nós preparamos uma reportagem que introduz o assunto. Vamos ver. Quando Deus criou o ser humano nas figuras de Adão e Eva, deu-lhes como habitação uma vasta área repleta de fertilidade e natureza exuberante, com o melhor em todos os recursos. A região, conhecida como Jardim do Éden, foi a primeira morada do homem e, conforme a descrição bíblica, ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Lugar posteriormente chamado de Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque e uma pequena parte da Síria. No entanto, a Bíblia registra um dilúvio mundial devastador, vários séculos após Adão e Eva serem expulsos do jardim. Por isso, há quem diga que as camadas de rochas sedimentares são testemunhas mudas desta imensa enchente que enterrou definitivamente o mundo pré-diluviano e a verdadeira localização do Éden. Mas com ou sem vestígios, o fato é que o lugar existiu e Adão e Eva não foram os primeiros a pisarem no paraíso. Segundo a Bíblia, ao que tudo indica, Lúcifer também esteve lá, muito antes de se personificar como serpente enganadora. O texto em Ezequiel 28 diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus e no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. O coração de Lúcifer se elevou e se corrompeu por causa da sua formosura. Por isso foi destituído de tudo a que tinha direito, inclusive contemplar o jardim do Éden. Mas será que o Éden de Adão e Eva é o mesmo descrito em Ezequiel 28? E se for, por que Lúcifer esteve lá antes de sua queda? É o que debate o Vejam Só. É isso aí. Deus está nos vendo do alto, né? E também as potestades e os principados, segundo Paulo diz em Efésios. Mas estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Daqui a pouco eu apresento a enquete e quero ouvir primeiro a opinião dos nossos convidados. Reverendo Elias Robson de Paula, ministro da Igreja Metodista Wesleyana, professor de teologia, né? O que o Lúcifer foi fazer lá no Éden, antes da queda dele? Amém. Eu gostaria de começar dando 5 possibilidades, contemplando 5 possibilidades dentro desse assunto, né? Porque existem opiniões diversificadas, e eu gostaria de apresentar esse panorama, até para o nosso telespectador se situar melhor dentro do nosso tema. Tá. Bem, cada uma dessas possibilidades é um viés que nos leva para uma conclusão diferente, obviamente, da outra. Primeira possibilidade, o texto fala apenas a respeito do rei de Tiro, apresentando metáforas sobre a sua pretensa deidade, porque ele era um rei que queria ser adorado, queria se colocar na posição do próprio Deus. Então, alguns defendem que o texto se refere tão somente a isso. É uma metáfora mostrando esse desejo dele de ser Deus, de ser divino. Então, o chama de querubim, o coloca andando... Mas não é Lúcifer. Mas não é Lúcifer. Isso é uma possibilidade. Rei da cidade de Tiro. Rei de Tiro. Tá. Segunda possibilidade. O texto é um paralelo entre a queda do rei Tiro e a queda de Adão. Faz um paralelo, né, de Adão que viveu no Éden. Então, quando o texto fala da presença no Éden, não está falando do rei de Tiro nem de Satanás, mas está falando, na verdade, de Adão e fazendo a comparação de que, como Adão desobedeceu e caiu, esse rei também vai cair. Tá? Terceira possibilidade. O texto fala de uma terra pré-existente, antes dessa terra como nós conhecemos. Então havia uma terra
que por causa do pecado, né, de Lúcifer, ela se tornou um caos e depois então Deus a recria fazendo esse novo Éden onde Adão viveu. Então o Éden que Satanás, né, Lúcifer no caso, teria vivido e pisado seria o anterior. O planeta original. Isso. E quarta possibilidade, o texto se refere a um lugar celestial pré-existente que por ocasião da rebelião de Lúcifer, Lúcifer foi precipitado juntamente com os anjos que o seguiram, e esse lugar veio junto, vamos dizer assim, foi transferido para a terra este lugar também, tá? Então Lúcifer teria vivido nele antes, quando ele ainda era nos céus, vamos dizer assim. E a última possibilidade que eu queria apresentar, a quinta possibilidade, o texto fala a respeito de um Éden, que é um paraíso celestial, que na verdade no próprio texto é chamado de Monte Santo, Monte de Deus, que seria, portanto, um lugar junto a Deus, onde Lúcifer, na condição de anjo, servia a Deus. E esse lugar é o lugar que tinha as pedras afogueadas, né, toda aquela beleza, ele se vestia com vestes especiais, era um anjo muito lindo. E é diferente do Éden terreal, que foi o Éden onde Adão, então, viveu. Tá? Então, o Éden que trata o texto seria um Éden celestial, e o Éden que Adão viveu é o Éden terreal. Então, a presença satânica no Éden terreal foi só depois da sua queda. A sua opinião é essa última posição. A quinta. É a quinta posição. Tá. Vamos agora para outro professor de teologia, o reverendo mestre Fernando de Almeida, pastor da Igreja Presbiteriana, chanceler, chefe de gabinete da chancelaria do Mackenzie e capelão daquela universidade. É isso aí. O que mais? Esqueceu alguma coisa? Não, tenta demais. Não sabe tudo isso, não. Não, é porque ele está falando do orgulhoso lá. Pois é, né? Pois é. Quer saber a minha opinião, né? Eu queria saber. Então vamos lá. Eu vou para a leitura mais simples do texto. A gente tem que entender que ali nós estamos tratando de um ensino profético. Ezequiel estava ali cerca de 600 anos antes de Cristo, um pouquinho depois talvez. E estava exortando as nações, principalmente o Reino do Sul, né? Porque eles estavam transviados, eles estavam desviados dos caminhos de Deus. E o propósito ali era então mostrar que eles deveriam voltar para o Senhor. Então, Deus vai usar nações, por exemplo, ele chama a Babilônia de meio martelo, que ele vai usar a Babilônia para tocar no seu povo, para maculá-lo. E esse uso dos povos, como o caso de Tiro, Sidom e outros povos que vão ali, de alguma maneira, oprimir Israel, a gente vai ver que Deus os usa e depois os condena. É a mesma coisa, no usar deles, eles não estão conscientes que estão sendo usados. Por exemplo, Abacuque começa da seguinte forma, né? Deus dizendo que ele vai usar os caldeus que marcham pela largura da terra, que vão tomar casas que não são as suas, que é um povo extremamente violento. Então, existe essa conotação, né, de Deus usando povos para castigar Israel, mas esses povos, eles fazem um mal segundo a maldade do próprio coração, e por causa disso Deus vai condená-los. Então aí, por exemplo, o livro de Daniel, que é citado, o Daniel é citado aí no capítulo 28 de Ezequiel, né? Você é mais inteligente do que Daniel? O livro de Daniel fala assim, que Nabucodonosor chegou uma hora que ele olhou para o seu reino e disse o quê? Olha só, olha a minha glória, olha o meu poder, olha a minha majestade. Então era comum que os deuses fossem extremamente megalomaníacos, não é? Os imperadores, os reis, não é? Uns se achavam deuses, filhos de deuses, outros achavam que tinham nascido sem pecado, tinham tido um pai, uma mãe humana e um pai divino, né? Então é nesse caso que eu vejo que Deus, através da figura de Ezequiel, está usando ali inclusive de ironia, né? O querubim e essa linguagem que está aí divinizando, né, o rei de Tiro, é uma espécie de uma ironia, que era comum também dos profetas, não é? Elias vai dizer o que para os profetas de Baal? Grita mais alto, quem sabe está dormindo, foi ao banheiro. Foi ao banheiro, né? Então, é a leitura simples do texto, que é a leitura preferível nossa, né? Você aí, quando tem uma discussão com a sua esposa ou com alguém em casa, o que você vai dizer? Não, mas quando eu disse isso, o contexto era esse. Então, o que você vai analisar? O contexto no qual as coisas são ditas. Então, o texto está falando de um rei. Tranquilamente. Rei de Tiro. Exatamente. E eu admito até que, segundo o pastor Elias está falando, que haja de fato uma comparação
uma comparação de assim como Adão andou nos propósitos de Deus, nos caminhos de Deus, depois caiu, também pode ser que o rei de Tiro não tem nada a ver uma com comparação. Satanás, Não, imagina. Porque primeiro que nós olhamos pela leitura simples do texto de Gênesis também, que quando a figura da serpente no Éden é a serpente, não é Lúcifer. Sim. Não é? Aliás, até a própria figura de Lúcifer é discutível, né? O nome dele. Né? Não existe o nome Lúcifer na Bíblia, né? Ele é extraído a partir de uma interpretação de Isaías, lá, capítulo de uma 14. tradução para o latim. Exatamente. Tá. Nós vamos fazer o seguinte, o assunto é muito, muito interessante, você tem 2 debatedores de primeira linha, hoje eu só vou ouvir, não vou falar. Estamos de volta com o programa Vejam Só ao vivo. Hoje discutindo com você a origem do diabo. Satanás, Lúcifer, canhoto, cão. Qual o nome mais estrambólico? Capiroto. Capiroto. Qual o nome mais estrambólico? Tinhoso. Eu não sei, eu não fico pensando nisso não. Não? Mas é folclórico, isso, tinhoso. Tinhoso. Bom, enfim, qual a origem dele? Se o Éden foi criado para o homem, por que Lúcifer lá esteve antes de sua queda? Segundo Ezequiel 28:13. Caramulhão. Cramulhão. Isso, Cramulhão. Muito bom. A gente vai lembrando, né? E você vai participar do programa e pode ganhar prêmios. A enquete de hoje é a seguinte. A quem Ezequiel 28:11-19 e Isaías 14:11-15 se referem? São os 2 textos do Antigo Testamento mais contestados e discutidos em relação à questão se falam de Satanás ou se não falam de Satanás, tá? Então, a quem esses 2 textos se referem? Primordialmente, né? Claro. Então, vamos lá. Primeira resposta. Se referem a Satanás antes e durante a sua queda. Está falando de quando ele era o querubim e depois quando ele se transformou no inimigo de Deus. Segunda resposta. Os textos se referem ao rei de Tiro e à Babilônia, respectivamente. Ou seja, Ezequiel se refere ao rei de Tiro e o texto de Isaías se refere à Babilônia. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Agora, evidentemente é o seguinte, olha, eu já vou avisar você. Não tem aqui a opção que se refere tanto ao rei de Tiro, à Babilônia, quanto a Satanás. É a primeira. Se refere a Satanás, você vota na primeira opção. A Satanás antes durante sua queda. Mas também está se referindo ao rei de Tiro. A segunda opção é só se refere ao rei de Tiro e só a Babilônia. Não tem nada a ver com o diabo, não tem linguagem figurada sobre Satanás. Entenderam? Tá? Então, essas 3, vote e você pode ganhar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Voltando aqui para o debate. Luiz Xavier, ele mora na cidade de Boa Nova, na Bahia. Graça e paz. Antes da criação do homem, Deus colocou Lúcifer para ser guardião da terra, guardião das riquezas, de tudo. Tudo que havia sobre a terra. O diabo, pela inveja do homem que foi criado e colocado no jardim do Éden, tornou-se não grato a Deus Todo-Poderoso, por isso o domínio dele é na terra. Bom, a queda de Satanás foi depois da criação do homem? Foi durante ou foi antes, reverendo? A minha posição é que ela foi antes. Ela aconteceu antes da criação, inclusive, do mundo. Jó, ele recebe uma pergunta de Deus, Deus o questiona, perguntando de onde ele estava quando as estrelas da alva juntas cantavam. O homem nem existia e já tinha anjos cantando no céu. Então eu creio que a queda ela acontece realmente antes da existência do homem. Então, já vou emendar uma segunda pergunta. Eu queria saber por que o senhor não concorda com o reverendo Fernando. Ele disse que os textos, uma leitura simples do texto, está falando de Tiro, né? O outro texto de Isaías fala da Babilônia e não tem nada de ver com Satanás. Por que o senhor enxerga Satanás no texto de Ezequiel? Bem, eu concordo com o pastor Fernando que a gente deve respeitar o contexto do texto. Mas existe também o contexto geral da Bíblia, o contexto bíblico geral. E esse assunto, uma leitura simples também, é muito perigosa de certos textos bíblicos. Você pode cair num reducionismo muito sério a respeito desses textos. Por exemplo, eu quero ler aqui o texto de Apocalipse 12,
Reverendo Fernando até comentou que a serpente lá nem menciona Satanás, mas vamos olhar o contexto bíblico geral sobre o assunto. Apocalipse 12 diz assim, versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso é uma afirmação bíblica, categórica, mostrando que serpente, Satanás, diabo, né, são a mesma pessoa. Né, e que houve uma precipitação, que houve uma queda, e juntamente com anjos. Né. Então eu creio que isso corrobora para fazer uma leitura mais justa do texto de Ezequiel 28 e também de Isaías capítulo 14. O reverendo Fernando não falou que Satanás não era serpente? Não, ele disse que no texto de Gênesis, né, não é citado, né, obviamente, lá de serpente. Mas o contexto bíblico geral mostra que a serpente claramente é Satanás. Eu entendi. Agora, só antes de passar a palavra para ele, que ele está se coçando lá, é o seguinte, por que o senhor enxerga Lúcifer, Satanás, enfim, o inimigo de Deus no texto de Ezequiel? Ele não enxerga. Por que o senhor enxerga? Eu tenho pelo menos aqui 4 razões, que eu até anotei. Então vamos lá para ele Primeiro, poder... a descrição do lugar não se encaixa com o Éden da terra. Então esse Éden é o Éden celeste. Pedras fulgurantes, né, afogueadas, pífaros, tamboris, roupas suntuosas. Isso não tem nada a ver com o Éden terreal. Não tem nada a ver com o Éden de Adão, isso aí. Né? É o Éden paraíso celeste. Justamente. Outra coisa, a descrição da pessoa também não se aplica aos governantes ou a Adão. Ele é chamado de querubim. Na Bíblia não há uma ocorrência sequer do termo querubim, a não ser para seres celestiais. Não há nenhum caso na Bíblia. Essa seria, o único caso excluso seria esse. Tá. Né? Terceiro. Existe no texto uma transição muito clara também. Você está falando do príncipe de Tiro, a linguagem primeira é de príncipe, e depois existe uma transição onde novamente a palavra do Senhor vem ao profeta. Ele diz, a palavra do Senhor veio a mim, ele disse primeiro quando falava do príncipe de Tiro. Agora ele menciona o rei de Tiro e já usando uma linguagem para querubim, essa linguagem totalmente diferente da que ele estava usando antes. Certo. Né? Então existe uma transição no texto que é, né, bem perceptível. Uma outra coisa também é que se nós não considerarmos essas duas passagens que descrevem a origem e o perfil celestial de Satanás antes da queda e o processo que o levou, né, à queda, né, uma queda que é totalmente clara dentro do contexto bíblico geral, nós simplesmente tiramos os únicos textos bíblicos que nos descrevem essa realidade. Não temos nem mais um texto. E aí eu faria a seguinte pergunta. Será que Deus nos deixaria tão desinformados a respeito de um ser que age contra nós no dia a dia, que está ao nosso derredor, buscando a quem tragar, que a Bíblia diz que nós temos que travar uma batalha espiritual com Ele, pessoal? Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. E Deus nos deixaria tão desinformados a respeito desse ser? Normalmente os liberais, eles consideram o quê? Que Deus criou Satanás já mal para ele cumprir o papel de maldade mesmo na humanidade. Né? Mas eu discordo dessa posição, eu afirmo que ele realmente foi um ser criado em bondade, em beleza, ele servia junto ao altar de Deus, claramente ele demonstra características até de adorador, né? Aparece claramente isso no texto. Então eu acho que Deus não nos deixaria desinformados dessa maneira, sem nenhum texto bíblico que apontasse a natureza desse ser com o qual nós temos que lidar o tempo todo. Vamos ouvir agora o reverendo Fernando, né? O reverendo Fernando Almeida. Ele sustenta que o texto de Ezequiel se refere ao rei de Tiro. E como é que o senhor rebate essa argumentação do reverendo Elias? Bem, para começar, acho que o irmão está um pouquinho desinformado no que tange ao que os liberais pensam. Né? Na verdade, eles não creem que existe Satanás. Não. Então, essa é só para a gente pontuar aqui. Mas você não é liberal, não, né? Pois é, eu creio que existe. Né? Então eu não sou liberal.
A segunda coisa... Eu não falei que ele não é liberal, eu falei que os liberais. Aqui Então, todos chegamos. A gente tem que perguntar para o teólogo se ele crê no diabo para saber se ele é liberal ou não. Se ele crê na existência de Deus, né? Crê na existência de Deus, às vezes, né? Muitos dizem que Deus é só transcendente, que não pode prová-lo, né? Não sei como que ele vai procurar outra profissão, então, né? Pois é. Bom, em relação a isso aí, a gente tem que entender o seguinte, é que nem todas as coisas que existem estão reveladas. Nem tudo que há no céu, nem toda a vontade de Deus está revelada. O que tem na Bíblia é o suficiente para a gente. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a gente, mas as encobertas pertencem a Deus. E até mesmo pelo fato de existirem coisas encobertas, a falta de informação também é uma informação. Não é verdade? E por causa disso, então, eu não vejo nenhum problema terem coisas ali na Bíblia, não terem coisas na Bíblia a respeito das quais a gente não sabe e que talvez nem no céu a gente venha a saber, porque a gente nunca vai ser Deus e nunca vou saber tanto quanto Ele. Não, claro. Então, essa é a partir desse ponto de vista, né? Então, outra coisa que o irmão se equivocou é que esses dois textos são os únicos textos que falam sobre o diabo na Bíblia. Não sobre o diabo, sobre a origem. Existem outras coisas que falam na Bíblia a respeito do diabo. Por exemplo, segundo Pedro, Judas, falam que existiram anjos que não guardaram seu estado original e que Deus o mantém em cadeias. Então, eu creio piamente que Satanás foi um anjo. Só não creio que esses textos estão falando sobre isso. Há também o texto de Apocalipse que fala que o dragão, com a sua cauda, arrastou uma terça parte das estrelas do céu. Então, entendo também que com isso, a rebelião de Satanás levou consigo um terço dos anjos com ele, né? Essa é uma teoria, uma interpretação do texto ali de Apocalipse também. Agora, o problema ali em Ezequiel, e ele repete isso 2 vezes, você é homem e você não é Deus. Então, há um problema aí de interpretação. Mas na primeira parte. Meu irmão, quando há a transição, mas a segunda parte começa de que forma? Mais um lamento em relação ao rei de Tiro. Agora então, o príncipe, então, agora é o rei, antes era o príncipe, no primeiro. E o senhor vê então... Vamos ler o texto? Não, eu queria terminar a minha raciocínio primeiro. Sim, claro, então vamos lá. Bom. Então, o que a gente vê ali é que ele começa essas 2 sessões da mesma forma. Profere um lamento em relação ao rei de Tiro. Sim. Começa desse jeito. Então você vai estar chamando o que o profeta de delirante ou mentiroso. Na verdade, a leitura simples é essa. É um lamento em relação ao rei de Tiro, que por sua vez, dentro do melhor espírito do contexto histórico, que eles estavam ali numa posição de exilados, e aquilo ali deveria servir, por um lado, de exortação, para que o povo se apegasse a Deus e deixasse para trás a vida de idolatria que levou o povo ao cativeiro, e por outro lado deveria servir aquilo de um consolo, de que o cativeiro não ia durar para sempre, que Deus ia castigar aqueles que estavam castigando eles. Então, o problema meu irmão que está em casa, que você e eu, às vezes, nós temos uma fascinação pelo sobrenatural e nós queremos achar coisas escondidas e pelo em ovo. Então, considera isso, né? Que existem coisas que estão escondidas de propósito. Se Deus quisesse que nós tivéssemos mais informações sobre o diabo, Ele nos daria. Mas há outros textos que nos trazem informações sobre isso, como textos em Tessalonicenses, o próprio Timóteo, por exemplo. Timóteo fala que o pecado que levou Satanás à queda foi a soberba. Está lá, 1 Timóteo 3, 6, se não me engano, alguma coisa assim. Então, são essas informações. Então, acho que é forçar o texto dizer que ali há Satanás, porque o texto não está dizendo isso. Né? Bem, eu considero um reducionismo muito sério dizer que as afirmações que estão aqui, como essas, seriam feitas por Deus a um rei ímpio. Tu foste criado perfeito e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Foste criado e todas as artes de tamboris e pífaros foram criados no dia em que foram preparados no dia em que foste criado. Ele fala isso para o rei de Tiro. Aliás, é baseado nesse texto que todo mundo diz que o diabo, antes da queda, era o regente do coral lá do céu. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo, o rei de Tiro. E a habilidade comercial? Só um pouquinho. Perfeito eras nos teus caminhos. Nem Deus ele tinha, mas era perfeito em seus caminhos.
desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor na terra. Te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Uma coisa que é importante, eu acho, considerar, pastor Heber, é o seguinte. Todos os textos que têm esse caráter de prefiguração, por exemplo, os salmos messiânicos, eles entram com fatos claramente que se referem a Davi e abruptamente apresentam evidências do Messias, do sofrimento do Messias, por exemplo. E depois volta-se a pessoa de Davi. Então, essa incursão de conteúdos proféticos num texto que tem a ver, porque ninguém está dizendo que não tem a ver, porque a minha posição é que esse texto fala a respeito dos reis, fala da queda desses reis, mas prefigura a pessoa de Satanás. Tá, usa como pano de fundo a queda satânica. Fundo é o Satanás. E não há como negar que essa queda é descrita, como eu citei em Apocalipse, que houve queda de anjos, como está lá. Concorda, né? Então, isso aí, e o texto corrobora muito claro para isso, né? Tanto esse como Isaías. Pois é, mas aí você olha por outro lado, e assim como você vai espiritualizar determinadas questões para chegar à conclusão de que foi Satanás, eu posso também pegar os seus argumentos e espiritualizá-los todos. Como eu disse, né, fazia parte do argumento profético. Não, ele é chamado aqui de querubim. Exatamente, fazia parte do argumento profético a ironia. A ironia. Como eu disse, Elias usa de ironia. E Deus poderia, também usa. Exatamente. Sim. E isso poderia ser todas essas questões. Como o rei de Tiro se considerava uma deidade, não, eu sou Deus, como muitos imperadores, reis faziam, né? Até na Idade Média e quase na Idade Moderna tinha imperador que se achava Deus Sol, né? O Luís XIV lá se achava o Deus Sol. Os faraós egípcios e assim por diante. Mas aí você vai ver lá, olha, primeiro diz assim, governante de Tiro, nós vemos, você é um homem e não um Deus. O irmão ainda não explicou o que quer dizer isso. E no versículo... Não, uma afirmação para o rei, aqui no caso, para o príncipe de Tiro mesmo, governante. Pois aí ele está falando sim, com certeza. Agora, o problema do cumprimento... A partir do versículo 11 é que agora, o problema do salmo messiânico, o irmão quer fazer um paralelo com os salmos messiânicos, que existe na Bíblia, é que o irmão quer sustentar que porque existe um salmo messiânico, existem passagens, então, em contrário, né, em relação ao diabo. O problema é que nós sabemos que os salmos são messiânicos porque o Novo Testamento, e em especial Jesus Cristo, os evangelhos diz, para que se cumprissem as Escrituras. Se não houvesse o Novo Testamento nos mostrando o que o Velho estava dizendo sobre aquilo, nós não chegaríamos à conclusão de que aqueles salmos são messiânicos. Então, a mesma coisa eu não posso fazer em relação a esses textos. Não tem nenhum lugar dizendo assim, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Ezequiel, Satanás habitou numa terra pré-existente. Então, esse é um problema. Aí você vai ver, aí você vai ver, né, que quando termina a criação, é dito que assim foram acabados os céus e a terra. O que ele quer dizer com isso? As coisas que há no céu, as coisas que há na terra, e depois ele continua. Foram acabados também os exércitos dos céus. Uhum. Então, só Deus é eterno. Não existe mais ninguém que seja eterno a não ser Deus. Tudo que existiu foi criado dentro dos 6 dias. Como que eu vou admitir alguma coisa que seja coeterna com Deus? O que é coeterno com Deus é Deus também. Então, o que me torna claro é que não tem... O mundo espiritual também foi criado nesses 6 dias? Claro. Não antes? O exército dos céus. Porque isso que chama criação, não é? Aí você começa a pensar, qual a finalidade da criação dos anjos? Uhum. A criação dos anjos, está na Bíblia, que os anjos vêm em auxílio do ser humano. São ministros. São ministros de Deus. São ministros para quem? Para o próprio Deus. Não, ministros para fazer a obra de Deus na criação de Deus. Se não há criação, não há sentido ter anjos. Certo. Então, durante os 6 dias foram criadas todas as coisas que nós vemos. Inclusive Inclusive Satanás. Agora, como eu disse, né, não temos informações sobre isso. Eu acredito que a gente tem que ter a humildade de se calar quando a Bíblia se cala também. É necessário isso. Né? Vamos lá. Wilson Vosni, ele mora em Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Acredito que ele esteve no primeiro mundo, quando ele foi expulso. Então, acho que era interessante explicar para o espectador o que isso quer dizer, né? Porque é a teoria do gap, que eles chamam, né? A teoria do hiato. Eles acham que entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2 houve aí eras de diferença. Eu não creio nisso, todo mundo não crê, né? Então, o que diz de Gênesis 1:1? Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa seria a primeira criação. Aí a segunda criação começa no Gênesis 1:2, por quê? Porque, segundo essa teoria, tudo era muito bonito na primeira criação, Deus lançou para cá o diabo, ele bagunçou tudo e tornou a primeira criação naquilo que está no versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, isso é no que se tornou a criação por causa do diabo lançado. Mas isso é uma teoria que não tem o menor fundamento bíblico. Não tem o menor aparato, não tem onde você se apoie para você justificar que isso tenha ocorrido. Na verdade, essa teoria nasceu para tentar explicar os dinossauros. Que ele fazia parte da primeira criação. Os homens das cavernas. Agora, aí é que vem o problema. Porque tanto a vida dos dinossauros quanto dos homens das cavernas, elas representam vidas muito mais toscas, que não combinariam em nada com um mundo muito mais perfeito, que era o mundo original. Né? Exatamente. Então aí vai tudo para o espaço. Nós vamos para o intervalo, voltamos já com Vejam Só. Muito bem, vistos de cima e agora vistos de baixo. Muito bom, essa tomada é muito legal. Esse é o programa Vejam Só. Todos os dias da semana, sempre nesse horário, estamos aí pela Rede Internacional de Televisão, cada dia com um tema diferente. O de hoje é esse que está aí na tela, né? Se o Éden foi criado para o homem, por que Lúcifer lá esteve antes de sua queda? Segundo Ezequiel 28:13. E eu queria mandar um ósculo santo para uma telespectadora, eu só espero acertar o nome dela. Né? É Tairine, que é com TH, Y e 2 N's. Deve ser isso mesmo, né? Tairine. Ela é da Igreja Presbiteriana do Êxodo, lá em Iguatu, no interior do Ceará. Então, Deus abençoe, Tairine, obrigado pela sua audiência e a todos os telespectadores aí do Nordeste. Estamos orando, tenho orado bastante por vocês, porque a gente aqui no Sul tem ouvido sobre a seca e tudo, estão muito preocupados. Então eu tenho orado bastante aí para que Deus mande chuvas e bênçãos, né, com bastante água também, né, para vocês. A nossa equipe esteve na rua Conde de Sarzedas, ali tem um conjunto de lojas evangélicas, então tem sempre uma aglomeração bem grande de cristãos ali. Então a nossa equipe foi até lá para colher opiniões a respeito do tema de hoje. Vejam só. Se o Éden foi criado para o homem, por que Lúcifer esteve lá antes da sua queda? Eu acho que é porque ele era um anjo e ele tinha acesso a todos os lugares. Porque ele era invejoso, porque ele queria usufruir primeiro ele do que antes de nós. Lúcifer também é criação de Deus, como Jesus, como todos nós somos criação de Deus. Por isso que ele estava antes lá, mas pela criação de Deus, pela permissão de Deus. Porque tudo só pode acontecer se Deus permitir. Depois ele perdeu esse privilégio. Depois ele perdeu o privilégio, é lógico. Eu acho que porque Deus permitiu e porque ele foi teimoso, né? Como um anjo caído, então ele foi lá de intruso, vamos dizer assim. Bom, eu acredito, conforme a Bíblia nos fala, que o Lúcifer, criatura de Deus, ele era fiel a Deus, era querubim da guarda ungida, ele é um anjo poderoso até então, né? E estava lá justamente para cuidar, fazer a proteção, segundo o que a Bíblia fala. Ela viciou a resposta, hein? Agora tem um detalhe aí que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum, né? Jesus não é criação, coisa nenhuma. Aquele irmão de blusa amarela lá, não, porque tudo é criação de Deus, Lúcifer, os homens, os anjos, Jesus não. Opa, Jesus não é criação, Jesus é criador. Criador. Sempre, sempre, sempre. Jesus não foi criado. Qual é o credo que fala gerado, não feito? Esses são os arianos, né, que falavam é o credo niceno. Credo niceno. Né? Contra os arianos. Luz de luz, Deus de Deus. O Theotokos, né? Jesus era Deus até no ventre de Maria. Pois é. Muito bom. Reinaldo Machado, ele mora na cidade de Piedade, no interior de São Paulo. A palavra Éden é uma figura de linguagem que indica perfeição e felicidade.
e não se refere especificamente aos anjos. Foram criados em função do ser humano, como ministros de Deus. Então, eu não vejo motivo para haver aí uma pré-criação de anjos, independentemente de seres humanos. Deus se bastava na eternidade, Deus se bastava fora do tempo, antes de criar o tempo. Não precisava de anjos para ficar louvando Ele ou seres humanos. Então, quando Ele cria os homens, então aí agora os anjos têm função. Antes disso, eu não vejo motivo para Posso fazer uma inserção? Claro. A Bíblia fala de anjos e funções sem ser em relação aos homens. Serafins em torno do trono de Deus, declarando sua santidade. É verdade, meu irmão, mas são não figuras, em função dos homens. Mas são figuras pictóricas, elas são narradas para que eu saiba, para que eu entenda isso. Ou seja, se não houvesse para quem comunicar essa cena de serafins adorando a Cristo, não haveria necessidade de serafins adorando a Cristo, adorando a Deus. Não, eu creio que eles adoram a Deus pela santidade de Deus, não é para mostrar para os homens. Eu creio que eles adoram Deus porque Ele é santo, Ele é digno de glória. E esses seres foram criados por Deus. E eles adoram ao Senhor, eles não estão em função só dos homens. Porque eu creio que sim, né? Eles estão lá, são ministram, mas existem classes de anjos, né? Nós temos serafins. Quando o Hebreus fala sobre a função dos anjos, ele não vai dizer que essa classe é para isso, aquela classe é para aquilo. Não, ele fala genericamente. Ele fala genericamente que os anjos, de maneira geral, eles são ministros de Deus para acompanhar, para servir aos seres humanos. Aliás, uma das coisas mais complicadas que eu já vi é alguém querer fazer uma classificação, né? É difícil, né? O que é potestade, o que é trono, o que é soberania. Outro dia eu vi, Salmo 91, a pessoa pegou o Salmo 91 no hebraico e começou a citar, não, esse aqui, o devorador, em hebraico é isso, então esse é o nome de uma entidade, isso aqui é o nome de outra entidade. Fez uma pesquisa entrevistando um possesso em nome de Jesus para que ele não mentisse, e então entregou os pontos, falou qual é o nome de todos os potestades do inferno, então, cada uma. Tudo isso é especulação. Eu acho que o irmão que está nos assistindo agora, ele precisa entender. Deus quer que você pegue a Bíblia e se aproxime de Deus, se arrependa dos seus pecados e que você adore a Deus através de Jesus Cristo. Com as informações que estão na Bíblia, porque o próprio Paulo falava que era muito perigoso entrar nas lendas judaicas e nas historinhas de velhinhas caducas. Ele está bem bravo. Ele escrevendo a Timóteo, né, esse era o assunto. Em vez de eles pegarem a Bíblia e extraírem dela a vontade de Deus para as suas vidas, eles pegavam as genealogias e começavam a criar histórias em cima de cada um daqueles nomes da genealogia. Exatamente. E a igreja de Éfeso, que era a igreja que Timóteo era pastor, estava padecendo, todo mundo brigando, a igreja caindo em pecado por causa disso. Alex Miranda, de Guajará-Mirim, em Rondônia. Ele diz que o Satanás foi lá para testar a fidelidade de Eva e Adão. Deus permitiu ele entrar no Éden, porque ele é o tentador. Tudo está nos planos de Deus. De fato, Satanás entrou como serpente no Jardim do Éden para testar a fidelidade de Adão e Eva, mas o que nós estamos debatendo hoje é algo anterior a isso, anterior à própria criação humana. Adão não tinha sido criado ainda quando esse episódio de Ezequiel, segundo a sua visão. Na minha perspectiva, não. Adão ainda não era real. Não conclusivamente, né? Nós não temos os elementos todos para categoricamente, né, sermos dogmáticos, né, em relação a isso, né? Mas dentro de uma perspectiva plausível, equilibrada, eu acredito que é possível sustentar essa posição. René Pinheiro, ele mora em Ponta Grossa, no Paraná. Graça e paz, irmãos. Quero crer que o Éden foi criado para o homem, não só para Adão e Eva. Ora, se Lúcifer era um anjo, logo teria liberdade para ir a todos os lugares criados por Deus. Se é que esse Éden citado era o mesmo em que viviam Adão e Eva. É a minha interpretação. Assisto sempre que posso o programa e até já enviei uma sugestão para um debate. Um abraço. Eu, René, vou procurar aqui para ver qual que é a sua sugestão, tá? Deus te abençoe e também ao povo de Ponta Grossa, no Paraná. O irmão acha que os anjos foram criados depois do homem. Os anjos foram criados no processo no qual o ser humano foi criado dentro dos 6 dias. Acredito que quando Deus fala, onde estavas quando a estrela da alva, não vejo ali uma referência a anjo. Eu vejo ali que, de fato, que no processo criativo, as estrelas foi no 4º dia, se não me engano, e o ser humano foi no 6º dia.
Isso. Então só isso. Ele só quer dizer o seguinte, que antes do ser humano, Eram Deus, estrelas, né? Quando Deus fala em havia Jó, criado outras estrelas. coisas, é claro. As galáxias. Mas eu fala também dos montes da terra. Eu não creio que também nós podemos determinar que exército do céu se refira a anjos em Gênesis. Mas veja só outros lugares verdade, da Bíblia verdade. quando fala exército dos céus. Por exemplo, vários lugares do Antigo Testamento diz que Israel, em determinada época de idolatria, adorava todo o exército dos céus. Horóscopo. Exatamente. Ué, então é estrela. Então, não anjo. mas é o que eu estou falando. Se diz em relação a isso. Não, mas tem lugares que faz uma distinção entre sol, lua, estrelas e depois todo o exército dos céus. Existem a separação. Quando Josias faz a purificação do templo, as coisas estão separadas. Entendi. Então refere-se tanto aos astros quanto às potestades. As potestades, exatamente. Que Paulo fala que estão nos lugares celestiais. Exatamente. Aliás, toda essa questão é muito misteriosa, de fato. E uma coisa que me incomoda, a gente está chegando ao final do programa, eu quero fazer um alerta ao telespectador, essas coisas ligadas ao diabo, elas são muito fascinantes. É verdade. Acho que a Bíblia usa a figura da serpente, que a serpente hipnotiza com o olho, né? Você fica meio... Uma vez eu vi uma cena, como é que a serpente conseguia pegar o coelho? O coelho é muito mais rápido. O coelho tremia que nem um desgraçado, mas não conseguia sair do lugar. E ela ia devagarinho e pegava o bicho. O que eu quero dizer é o seguinte, o mal, ele é diabolicamente fascinante. Por isso que a Bíblia fala, não é para dar lugar para o diabo. Né? Desperta curiosidade na gente, né? Demais, demais. Né? Eu li um livro uma vez que eu só recomendo para crentes maduros, né? Lúcifer Destronado, mas é só para crente maduro, porque realmente você fica meio que fissurado. Vai atiçar as bichas do telespectador, vai todo mundo correr atrás do livro agora. Não, mas os pastores tomam conta deles. Né? Porque o que a gente precisa é da graça, não da desgraça. Né? É verdade. Muito bem. Seguindo aqui, Sidney Cardoso dos Santos, de Santópolis do Aguapeí. Santópolis do Aguapeí é uma cidade de São Paulo, sabia? Nem desconfiava. Nem eu. A paz para todos, pastor. Os comentários de Isaías e Ezequiel não são textos ligados diretamente a Lúcifer, mas são mensagens que apontam como uma alusão a ele, indicando a sua forma de vida na Terra. Agora, uma coisa que eu acho que pode pegar desse gancho, né, como disse, né, é um livro profético, não dá para fechar toda a linguagem, mas uma coisa que é interessante é que o mal, ele tem as suas características próprias, não é? E quando, por exemplo, Jesus chega para os fariseus e diz assim, o diabo é vosso pai, porque ele foi homicida desde o começo, vocês querem me matar, vocês estão se parecendo com ele. Não é? Sim. Então, quando você pratica maldade, você se parece com o pai da mentira, com o pai do homicídio, com o pai... Então, o que você pode traçar é um paralelo. Olha, assim como Lúcifer assim todo aquele que pratica maldade é também. Acho que até aí a gente pode chegar, entendeu? Um padrão de maldade que cabe em Lúcifer e cabe no rei de Tiro. E na Babilônia, no caso de Isaías. Está chegando lá. Pastor Nelson diz. Me parece também que o período de Lúcifer, né, da queda de Lúcifer até a tentação do homem, me parece curto. Ah, é? Porque João afirma o seguinte, que o diabo é pai da mentira e desde o princípio ele não se firmou na verdade. Então, parece, né, que essa atuação dele mentindo e enganando estava muito próxima desse período dele da queda, não me parece uma coisa tão distante. Né? Parece que existe, porque desde o princípio. Também não faria sentido, né, pastor? Isso é especulação, que não faz a menor diferença para nós, né? Nenhuma. Mas não faria muito sentido Deus criar o mundo espiritual e passar tempos e tempos para depois criar o mundo material. Por quê? Né? Pastor Nelson Dias, de Filadélfia, na Bahia. O assunto é intrigante. É sabido que todo assunto discutido não se chega a uma afirmação ou conclusão, mas vai aqui o que penso acerca do contexto. Primeiro, do verso 1 ao 10, fala de um príncipe humano. E usando uma figura de linguagem, o profeta diz que o rei de Tiro é uma personificação de Satanás. Segundo, do verso 11 em diante, aí sim, se refere mesmo a Satanás. Entendo que o 11 fala rei de Tiro. Pois é a opinião do pastor Nelson, lá da Bahia. Entendo que o Éden...
entendo que o Éden que o diabo esteve não é o mesmo que Deus criou para Adão, pois esse Éden onde o homem foi colocado foi o próprio Deus que plantou esse jardim. É bom lembrar que a palavra Éden significa lugar de prazeres ou deleite. Por isso, penso que o diabo também viveu em um Éden, assim como Adão. Ele está alinhado com a opinião do senhor, né? Cleverson Pereira do Vale, pastor batista da cidade de Arthur Nogueira, em São Paulo. Hoje não vou deixar a minha contribuição, vou aprender com os convidados. Espero que o tema de hoje seja esclarecedor para todos nós. Forte abraço. Tem muita coisa que a gente precisa entender, né? Deixa eu ver aqui. José Marques de Uberaba, em Minas Gerais. Se observarmos as Escrituras, é fácil entender que o diabo nunca foi impedido de estar em lugar algum. Infelizmente, inclusive nas igrejas. Leiam Jó 1:7. O diabo nunca foi impedido de estar em lugar nenhum? Pois é, a gente vê alguns momentos na Bíblia em que parece que Deus reúne em torno de si tanto anjos quanto demônios. Jó 1:7 é um como caso. essas Micaías, quando ele fala assim, viu os exércitos dos céus, então, uns à sua direita, outros à sua esquerda, quem descerá para enganar Acabe, né? E aí, o senhor que é pentecostal, que está mais acostumado a lidar com expulsar demônios, esse negócio, o diabo tem acesso a qualquer lugar? Bem, pelo menos a afirmação que nós temos no neotestamentário é que ele realmente está ao redor, né? Através dos demônios, obviamente, né? Que não é ele pessoalmente, né? Com todo mundo. Ele é chamado de príncipe da potestade do ar, né? Justamente. Ele dá procuração para os seus demônios e eles, né? Executam suas isso é importante. ordens. Ele não é onipresente, né? Justamente. Ele não é onipresente e ele também não é onisciente, ele não lê pensamento, lê? Não lê pensamento, mas deduz bem. Exatamente. Como assim? Eu creio que são milhares de anos de experiência, né? Analisando a natureza humana, ele conhece bem, né? O jeito humano, o jeitão das pessoas, né? Então ele é capaz de perceber, né? Por certas atitudes, certos olhares, né? Acho que a gente pode olhar... Ele não pode ler o pensamento, entender o pensamento, mas certamente ele é um psicólogo, né? Um psicanalista do ser humano. A tentação do deserto de Cristo indica bem isso, né? Ele foi assim em pontos nevrálgicos, né? Justamente. Justamente naquilo que poderia ser o calcanhar de Aquiles de Cristo, né? Antônio Moraes, de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. O diabo foi banido do céu, mas isso não impediu que ele fosse à presença de Deus para questionar a postura de Jó. Ele também poderia ir ao Éden. Elson de Indaiatuba, em São Paulo. Creio que a Bíblia explica a própria Bíblia. Lúcifer já habitava na terra e o homem foi colocado lá para retomar para Deus sua criação. E ele ainda diz que a Bíblia explica a Bíblia? É complicado isso aqui, né? Pois onde é que está isso na Bíblia para explicar? Que o homem foi colocado lá para retomar. Aí ele pega e entrega para o diabo de bandeja quando come fruto. Pois é. E aí, pastor, quer falar alguma coisa? Não, o que eu percebo é que a soberania de Deus é muito grande, né? Em todos esses processos que são tão incompreensíveis para nós, a gente surge tantas perguntas, Deus ele é soberano sobre tudo isso, ele sabia muito bem o que ele estava permitindo até, né? Não só aquilo que ele estava realizando, como aquilo que ele permitia acontecer, né? Ele jamais perdeu esse controle. Nós estamos chegando ao final do programa e eu queria só deixar uma palavra antes de dar o resultado da enquete. E eu queria dizer que o reverendo Fernando de Almeida, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o reverendo Elias Robson, ministro da Igreja Metodista Wesleyana, o contato deles está no site, vejamsó.com.br. Põe lá, põe o endereço do site, gente. Né? Entra no site vejamsó.com.br que você tem o contato dos dois convidados e enderece a eles os seus questionamentos, as suas dúvidas. Queria dizer a você que essas questões espirituais, principalmente as que envolvem o mal, a Bíblia foi sempre muito clara. Deus não quer que nós nos aproximemos dessas coisas. E aí a gente fica sem entender, sem saber por que Deus permitiu, por que é isso, por que é aquilo. Leia a conversa, se é que a gente pode chamar aquilo de conversa, né? O discurso de Deus a Jó. No final do livro de Jó, a partir do capítulo 40, se não me engano, ou 39,
Deus aparece para Jó e faz a ele várias declarações. Aquelas declarações são suporte para a minha fé. Em suma, Deus diz assim: ô Jó, o que é que você entende de ser Deus? Você tem capacidade de me substituir? Você tem capacidade de ficar no meu lugar? Se não tem, não pode me julgar. O interessante é que Jó, não, pelo menos pelo que a gente vê na Bíblia, né, nunca se deu conta de que o diabo esteve envolvido naquilo. Pois é, e Deus também não fala para ele. Exato. Não fala, não dá satisfação nenhuma. Nós sabemos, Jó não soube. Né? Por quê? Porque há coisas que não é para nós sabermos mesmo, e ponto final, pertencem a Deus, Deuteronômio 29, 29, e aí é que entra a fé. Confie em Deus, Ele sabe o que está fazendo. Vamos para o sorteio. Ah, não, resultado da enquete. A quem Ezequiel 28, 11 a 19, Isaías 14, 11 a 15 se referem? 48% votaram que é a Satanás antes e durante a sua queda. 39% responderam que não é nenhuma das respostas anteriores ou não sabem. E 13% responderam que refere-se ao rei de Tiro e a Babilônia, respectivamente. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, nos vemos no próximo Vejam Só.